Bom dia mesmo, na paz de Cristo, 11h18. É um prazer imenso em poder estar com você mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Nós estamos em plena pandemia. Volta e meia, notícias tristes, vidas estão partindo para a eternidade. Nós precisamos fazer alguma coisa. Muita gente está preocupados com o Brasil, somos brasileiros, nos preocupar com a nossa nação, mas precisamos preocupar com a nossa família, que é a célula máter da sociedade. E nós estamos aqui abordando um assunto meio polêmico, um assunto que está sumindo, né? Muita gente não gosta de falar, mas há uma necessidade muito grande. Nós precisamos falar a respeito do arrependimento. O que é arrependimento? E começamos um assunto com o tema arrependimento ou morte. A escolha é tua. E a Bíblia deixa claro que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós encontramos, em pleno século XXI, nunca se houve uma geração de cristão tão frágil, tão fraco, tão frouxa. Nós encontramos um evangelho que gera comoção, gera choro, gera lágrima, gera aceitação, mas o povo continua do mesmo jeito, não consegue ter uma identidade de cristão. E precisamos trazer à tona esses conhecimentos, porque você quem vai decidir o futuro da tua alma. É você quem vai decidir aonde você gostaria ou quer estar na eternidade. Só existe dois caminhos. Quando você ver uma pessoa deitada em uma urna, né, sendo velado, ou ele está no paraíso com Cristo, ou ele está no tormento eterno. A Bíblia diz que ninguém subiu ao céu a não ser o que do céu desceu. Quem? Jesus. As pessoas que morrem, eles são levados ao paraíso. Os que morreram em Cristo são levados ao paraíso. Os que morreram sem Cristo são levados ao tormento eterno. E nós necessitamos de pregar o arrependimento. Nós encontramos em Lucas capítulo 24 e o versículo de número 47, o Senhor Jesus, após ter ressuscitado, ele aparece, a aparição de Jesus aos 12, nós encontramos o Senhor Jesus dando uma ordem. Ordem não se discute, cumpra-se. E o próprio Jesus, quando ele aparece no meio dos seus discípulos,
ele, após ele se apresentar no meio e dizer paz seja convosco, o Senhor Jesus, no seu diálogo com os seus discípulos, no versículo de número 47, nós encontramos ele dando uma ordem, ele determinando aos seus discípulos. E ele disse no versículo de número 47 de Lucas, capítulo 24, e em seu nome, em seu nome, pregasse, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Ele queria, ele determinou, ele deu uma ordem aos seus discípulos. Ele disse, e em seu nome, que é sobre todos os nomes, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Só que ele direciona os discípulos, ele ao ponto de partida, Ele não queria que pregasse o arrependimento às nações. Negativo. Primeiro, não. Ele determinou, ele impôs uma condição, um ponto de partida. Começando por Jerusalém. Começando por Jerusalém. A pregação do arrependimento e a remissão dos pecados, que era para ser pregado em todas as nações, teria que começar por Jerusalém. Eu quero orar com você nesse instante, e nós vamos a esse assunto, e você vai ver, porque muitas coisas estão acontecendo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, glorificamos o nome do Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. Se não fosse a bondade do Senhor, as misericórdias do Senhor, estaríamos perdidos. Te louvamos, Senhor, porque Tu és bom. E nessa oportunidade ímpar, como pecador remido, eu quero pedir ao Senhor que perdoe os meus pecados, as minhas falhas, as minhas ignorâncias. Lava as minhas vestes no Teu precioso sangue, para que eu possa fazer menção da Tua palavra para alcançar vidas, mas que ao fazer menção da Tua palavra, eu possa também permanecer com vida, Senhor. Que eu possa também ser beneficiado, Senhor, por tudo aquilo que a Tua palavra gera, por tudo aquilo que a Tua palavra nos proporciona. Pai querido, eu quero orar pela nação brasileira. Eu oro pela paz de Jerusalém. Eu quero apresentar os nossos governantes, Senhor. Sejam eles municipais, estaduais, por que não dizer o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a sua equipe de governo, os seus ministros. Pai querido, eu quero pedir ao Senhor que dê vitória à nação brasileira. Pai querido, eu quero apresentar as nossas autoridades espirituais. Pastor José Wellington Júnior, a sua família, os demais membros da nossa CGADB. Eu quero apresentar pastor João Agripino de França, o nosso presidente da nossa Comademate, a sua família, os demais membros da Comademate. Quero apresentar o pastor Silas Paula de Souza, a sua família e todo o corpo de obreiro. Pai querido, eu quero apresentar a Tua igreja do modo geral. Eu quero apresentar a Tua noiva que está sobre a minha responsabilidade. Eu quero lhe pedir que a Tua graça continue sobre a minha vida, que eu possa ser a boca do Senhor falando, Senhor. Que eu não venha fazer parte, não venha participar da perca de ninguém,
mas que eu possa direcioná-los, orientá-los à luz da tua palavra, o que fazer para ter uma vida de vitória e, por fim, herdar a vida eterna. Pai querido, no nome de Jesus, o teu Filho, te apresento a minha vida, a minha família, a tua igreja. Guarda-nos, livra-nos de todo mal. Eu te apresento as vidas que hão de ser salvas e te peço que a tua graça venha sobre mim, Senhor, na manhã deste dia, para que eu possa falar a tua palavra do jeitinho que o Senhor gosta, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, o versículo que nós lemos está registrado em Lucas, capítulo 24, versículo de número 47. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos, após a ressurreição, ele se apresenta aos seus discípulos. A Bíblia diz que ele se apresentou no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. E nesta fala, nesse diálogo, nessa conversa, o Senhor Jesus chama a atenção dos seus discípulos e direciona eles, dá a eles uma missão. Também direciona a eles o ponto de partida, por onde começar, como começar. E o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, ele disse assim, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Em todas as nações teriam que ser pregado o arrependimento e a remissão dos pecados. Mas o Senhor Jesus disse aos seus discípulos por onde eles teriam que começar. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos assim, começando por Jerusalém. Justamente na onde ele daria ordem para os seus discípulos ficarem reunidos até que do alto eles fossem revestidos de poder. Jerusalém não era o lugar aonde simplesmente cumpriria a promessa do Mestre. Jerusalém não seria apenas o lugar na onde eles seriam revestidos. O Senhor Jesus disse a eles, olha, eu quero que vocês preguem o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Mas o ponto de partida é Jerusalém, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, note bem, eles seriam revestidos de poder para desempenharem o seu ofício como discípulo. O reino de Deus seria propagado. O Senhor Jesus subiria ao céu como ele de fato subiu. Agora ficaria sobre os ombros dos discípulos dar continuidade à propagação do Evangelho. E eles teriam que pregar a respeito do arrependimento e a remissão de pecado. É impossível pregar arrependimento
e a remissão de pecado sem ser revestido de poder. O Senhor, ele é consciente disso. Por isso que ele determinou que eles não se ausentassem de Jerusalém, ficassem reunidos e unidos em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Note bem que eles foram revestidos de poder, sentiram gozo, alegria e se interessaram em permanecer em Jerusalém. Eles não queriam sair de Jerusalém. Aí o Senhor Deus, que tem as suas formas de trabalhar, ele é perito nisso, cria uma situação ou permite uma situação, permite uma perseguição. É na onde surgem Saulo como um instrumento de Deus, para que os cristãos se espalhassem por todas as nações. Eles só saíram de Jerusalém porque foram perseguidos. E você vê que parece que Deus permitiu o coração de Saulo ser endurecido para que eles chegassem na onde Deus queria. Deus tem a sua forma de trabalhar. Por exemplo, você não vai permanecer toda a vida acomodado, estagnado, sem fazer a vontade de Deus. Com certeza, o Senhor Deus há sim de criar uma situação ou usar a situação para que a vontade dele, a soberana vontade dele, seja, digamos assim, prevalecida. Então Deus tem as suas formas de trabalhar, Deus tem as suas formas de agir. Existe um vocabulário aí, a última palavra vem de Deus, conversa fiado. O que vem de Deus é a primeira palavra que prevalece. Então note bem, e aqui falar de arrependimento e remissão de pecado em Jerusalém é a coisa mais difícil que tem. É a coisa mais difícil que tem. E vocês há de convir comigo que essas mensagens estão sumindo. E nunca se houve uma geração de cristão tão fraco, tão frágil. Não aguenta pressão em hipótese alguma, de jeito nenhum. Nunca se houve uma geração de cristão tão volúvel. Por quê? O convite de Cristo, ele é abrangente, mas precisamos entender. Você vê, Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Apesar de ser o convite abrangente, é direcionado apenas a duas classes de pessoas. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, a graça de Deus vem sobre aquelas pessoas que se encontram em uma dessas condições, o cansado ou oprimido. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então a graça de Deus vem sobre eles, graça abundantemente. Ele se envolve na graça, na situação que ele se encontra no pecado, no lamaçal do pecado, na sarjeta. Logo vem a palavra, tá no ouvido deles. Como eles estão envolvidos na graça, eles dão ouvido à palavra, dão atenção à palavra. A palavra desce ao coração e eles automaticamente recebem de Deus o dom. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus manda primeiro a graça, o pecador se envolve na graça, ele ouve a palavra cristocêntrica, a palavra gera nele uma fé tremenda,
e ele consegue ver a real situação que ele se encontra. E ali ele decide não mais querer estar naquela situação. Agora ele decide por Cristo. Ele está envolvido na graça. Eu quero aceitar Cristo como Senhor e Salvador da minha alma. E ele aceita Cristo. E ele vem para Jerusalém, envolvido na graça. Mas quando eu encontro o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Coríntio, advertindo a igreja, o apóstolo Paulo escreve dizendo: e nós, cooperando com ele, vos exortemos a que não recebais a graça de Deus em vão. O apóstolo Paulo trabalhou muito mais, ele reconheceu o seu trabalho, mas ele atribuiu a força, a disposição, a ousadia, a graça de Deus. Eu trabalhei muito mais do que todos, mas não eu, a graça de Deus. Prova é que quando Deus mostrou coisas lindas ao apóstolo Paulo, e para ele não se exaltar, buscar os holofotes para si, Deus permitiu que o mensageiro o esbofeteasse. E o apóstolo Paulo desejou se ver livre daquelas afrontas de Satanás. Ele se desejou se ver livre, não queria ser esbofeteado. Mas ele orou 3 vezes. Mas quando o Senhor Deus falou com ele: Paulo, a minha graça te basta. Ele: beleza, eu vou continuar sendo esbofeteado pelo inimigo, mas eu quero a tua graça. Porque sem a graça, você não consegue orar. Você vê uma geração de crente tão vulnerável, tão volúvel, que eles chegam na porta do templo, chegam no templo, não conseguem valorizar a graça. Eles fazem as suas rodas para comentar sobre os políticos que estão ganhando os seus salários exorbitantes, estão nos seus condomínios de luxos, estão vivendo a vida que eles escolheram, e você vê aquela gangue, aquela quadrilha de pseudos cristãos envolvidos na porta do templo conversando. Você observa, presta bem atenção a essas dicas. Você encontra cristão que quando a palavra confronta ele para fora da casa de Deus. Ele não consegue ficar no templo assentado ouvindo a palavra. Por quê? A palavra, ela é confrontante. Ela confronta o ouvinte e confronta o que prega. E Satanás lá fora diz: sai daí, a palavra vai te libertar, vem para fora. Quem não é porteiro está lá fora, quem não está na escala está lá fora, é sonopraça lá fora, é regente lá fora, é aquele que era diácono e agora virou diabo, não está na escala, está lá fora. Aí você vê aquela quadrilha, aquela gangue, quem não é mãe pega o filho alheio e vai lá para fora, aquela turma de gente fora do templo, virando as costas para a palavra, não valorizando a graça de Deus. Uma geração sem futuro. Um presente contaminado é um futuro inseguro. Então note bem, há uma necessidade de nós valorizarmos a graça. E o arrependimento, ele precisa ser pregado. E o arrependimento já é o segundo estágio da salvação. Porque você há de convir comigo que o próprio Jesus, ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aí ele se identifica, ele se revela as suas características, as suas qualidades, a sua identidade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Aí é na onde o arrependimento tem que ser
pregado. E a remissão de pecados. Por quê? Por quê que precisa ser pregado? Porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada, você há de convir comigo que você encontra homens intitulados homens de Deus, com seus sermões fantásticos, com as suas enciclopédicas ambulantes, entendendo? E eu encontro aqui o Senhor Jesus falando uma questão que nós precisamos falar. Você vê que você encontra homens de Deus, mas eles não conseguem ganhar a esposa. Dorme com ela, se relaciona com ela, teve filhos com ela e não consegue ganhar ela. Sendo que o evangelho, ele é contagiante. Ele é contagiante, ele contagia. Você encontra homens que são uma enciclopédia ambulante. Pregam que a gente deseja ter aquele dom. Mas quando você olha, você vê Satanás abraçado na sua semente, que saiu das suas entranhas, sendo arrastado, clamando por socorro, e ele não consegue libertar a sua semente. Então, alguma coisa está errado. Por falta de conhecimento, você encontra pai, mãe, abandonando a sua semente por causa da opção sexual escolhida. Ei, para lá. Saiu das suas entranhas. Você não pode abandonar. Pastor, meu filho está nas drogas. Não abandona ele. Ele saiu das suas entranhas. A minha filha está perdida na prostituição. Não abandone ela. Ela saiu das suas entranhas. Agora, o que fazer? Como fazer? E você se depara com uma geração de cristãos hoje que estão empurrando os filhos para o mundo. Joguinhos, videogames, filmes de terror. Estão investindo no aparelho eletrônico. A criança tem chamada desde o ventre. Mas você olha isso, é o reflexo da situação espiritual que se encontram os pais. Ninguém consegue dar o que não tem. Ninguém consegue dar o que não tem. Há uma pressão maligna. O mundo quer entrar na igreja, com suas doutrinas, com suas heresias, com seus costumes. O mundo está pressionando a igreja. Mas a igreja não chora. A igreja não sofre. A noiva de Cristo, o sofrimento dela não é por causa da pressão do mundo, porque ela é consciente que o mundo jaz no maligno. Mas a igreja está como uma mulher com dores de parto. É a pressão interna, a inversão de valores. Você vê uma mulher que era uma santa, uma mulher que estava adequada à palavra de Deus, hoje ela virou ao contrário, ela é mundana. Ela não tem mais diferença nenhuma do mundo. Você vê o homem que protestava contra o pecado, ele cresceu tanto. Eu encontrei com uma pessoa e a pessoa começou a mencionar algumas coisas que são inconvenientes. Eu falei para ela, vamos aprender no mundo animal? Ela falou, vamos. Você já viu falar do cachorro pincher? Ela falou, sim. Você já viu que tem o 0, tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, diz que tem até o 5. Ela falou, sim. Vamos para o 0, piquititico? Vamos. Você solta ele pequenininho, não tem nem tamanho, você carrega num bolso. Ele dá uma ciscadinha, dá latidinha, corre, dá uma mijadinha na parede, igual o grande. Dá uma mijadinha na parede, dá uma ciscadinha, ele acha o poste, ele levanta a perninha e ó, no poste. Ele cresceu, ele nasceu, cresceu, vai envelhecer, vai morrer mijando no poste.
nunca o poste vai mijar nele. Ela, o que o senhor quer dizer para mim com uma expressão tão grotesca desta? Eu falei, o lugar que você está vendo tanto defeito, foi o lugar que você chegou arrebentado, arrasado, fracassada. Veja como você chegou na igreja. Falei, deixa o pastor lidar com aquele povo. Eu disse, sabe o que é a igreja? União de família. Você já viu quantos problemas tem numa família? Não. Olha para a palma das mãos. Olha a posição dos dedos. São família. Mas essa família, que você vê tantos problemas, tantos defeitos, é a célula máter da sociedade. Foi Deus quem instituiu a família. Se tem alguma coisa errada, vamos atribuir ao seu líder, o líder da família. Vamos atribuir à mulher que tem um papel fundamental. A mulher sábia edifica a sua casa, mas ela edificou debaixo de um plano, de um projeto macabro do seu marido que, sem cabeça, não buscou em Deus um plano de governo. Deixamos para lá. Mas o ensino é fundamental. Nunca se houve uma geração tão vulnerável. Se desiste fácil, não aguenta tranco. E a igreja ela está gemendo. Por quê? Está havendo escândalo interno. E a Bíblia diz que é mister que vem os escândalos. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. E Jesus pega uma criança. E essa criança, no mundo espiritual hoje, são os novos convertidos. Hoje é uma guerra muito grande. Você vê o crente velho tentando desviar o novo convertido com as suas ideologias, com as suas depravação, entendeu? Com a sua vida deturpadas, tentando corromper. Aí você tem que ser um livro aberto. Você tem que explicar para o novo convertido. Eu ganhei um casal para Cristo esse dia, eu disse, olha, há perigo em Jerusalém. Como assim? Jerusalém é a igreja. Se quer entender como é a igreja, vai ao pronto-socorro. Tem gente lá que não quer tomar um medicamento, entendendo? Ignora o tratamento e morre no pronto-socorro. Alguns entram, morrem, outros morrem por negligência. Então você precisa ter objetivo. O seu objetivo é o céu, chega no templo, entra e dobra os joelhos. Observa na onde você congrega para você ver. Outra coisa, observa que hoje são muitas cantarolas. A palavra, aos poucos, elas estão sumindo. 20 minutos, 30 minutos. Você vê a insatisfação do povo. Saindo antes da bênção apostólica. Você vê o povo virando as costas para a palavra. Então, o que gera isso, pastor? Por que isso está acontecendo? Qual é o diagnóstico? Ausência de arrependimento. Ausência de arrependimento. Arrependimento, como diz as Escrituras. E aqui o Senhor impôs uma condição aos seus discípulos, que eles teriam que pregar o arrependimento e a remissão de pecado em todas as nações. Eles teriam que pregar em todas as nações. Vamos lá para Lucas, voltar aqui, eu já vou ler o versículo. Olha só, Lucas 24, pregasse o arrependimento. Lucas 24, 47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Ele não queria que as nações ficassem fora do seu plano. Ele queria que as nações fossem alcançadas com esta pregação, arrependimento e remissão de pecado. Mas desde que esta pregação começassem por Jerusalém, por onde eles seriam, primeiro, revestidos de poder. Eles seriam testemunhas em Jerusalém, Samaria
e até os confins da terra. Porque o pecado faz um bloqueio. Um bloqueio. Você já imaginou a vida de uma pessoa pregando e vendo milagre e não vivendo o milagre? Ele pega a libertação, sai de Satanás, em nome de Jesus, sai dele e nunca mais torna ele. O diabo dá uma olhadinha e fala: tô indo, mas eu vou lá para sua casa. Eu tô saindo porque você mandou no nome dele. O nome dele é sobre todos os nomes. Ele vai embora. Mas ele vai para onde? Lá para casa da semente daquele. Para a casa daquele que lhe mandou embora. Que o expulsou. Por quê? Na casa dele tem legalidade. E a Bíblia diz que saindo um espírito maligno, ele sai procurando lugar para habitar. Não achando, volta para sua casa, trazendo consigo mais 7. Há uma necessidade de pregar a remissão, arrependimento e remissão de pecado. Olha o que o pecado é capaz de fazer. Isaías capítulo 59 e o versículo de número 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. É plano de Deus, é projeto de Deus, é vontade de Deus salvar a sua família. É vontade de Deus salvar o seu esposo. Pastor, eu tenho promessa de Deus. Ei, a promessa que Deus te fez não foi só para você, minha irmã. O seu esposo está inserido nessa promessa. Os seus filhos são da linhagem sacerdotal, estão inseridos nessa promessa. Estão inseridos. Sim, estão inseridos. Você vê que quando Deus mandou Abrão sair da sua terra, sair da sua parentela, sair da casa dos seus pais para uma cidade, presta bem atenção para vocês verem. O Senhor fez promessa para Abrão. Mas lá na frente você encontra agora Abraão, o processo, tudo que Deus fez, dando a Abrão a segunda chance, trocou o nome de Abrão para Abraão. Você vê os fracassos que aconteceu com Abrão na vida dele. Entendendo? Nós precisamos entender que quando a caminhada é longa, é normal enfraquecer a visão, precisamos de renovo. Mas você vê que lá Abraão, já velho, o seu filho, chegando o tempo dele casar, ele se preocupou. Ele se preocupou. Ei, manter na íntegra os princípios bíblicos. E agora ele chama o seu mordomo para buscar uma donzela para o seu filho. Tá vendo? Para o seu filho Isaque. Ei, manda ele colocar a mão debaixo da coxa, fazer juramento. Foi buscar. Você vê que quando vem chegando a jovem, que ela avistou e viu o filho, meu Senhor, ela desce e se curva. Você vê a preocupação de um líder. Você vê a preocupação. Então note bem aqui o que o pecado é capaz de fazer. A Bíblia diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Não. Nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Então nós estamos diante de um Deus que salva. Existe uma frase pejorativa, uma aberração, um pecado contra os atributos de Deus. Você peca contra a santidade de Deus quando você usa a expressão Deus ainda salva, Deus ainda cura. É uma expressão errônea. É uma expressão, é uma aberração contra os atributos de Deus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a Bíblia, a palavra de Deus, está nos dizendo que o Deus Todo-Poderoso não tem deficiência alguma. A sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Os seus ouvidos, a Bíblia diz, o seu ouvido, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Então, o Deus, ele salva,
e ele ouve. A Bíblia diz que o Senhor Deus se inclina para ouvir um comedor de feijão, um pecador remido. É isso que Satanás fica endemoniado. Ele fica oprimido quando ele vê um cristão com todas as suas falhas, com seu histórico decadente, de joelhos prostrados. Satanás fica endemoniado, principalmente quando o cristão sabe orar. É uma outra questão que nós vamos estar abordando um dia futuro. Como orar? Eu já disse um testemunho aqui, para minha vergonha, eu estava precisando de oração. Eu estava enfrentando uma crise no mundo espiritual, uma guerra, um conflito. E eu cheguei um pouco atrasado, estava no meu devocional em casa, escalei alguém para dirigir o culto. E quando eu chego na janela, vi o irmão fazendo uma oração, obreiro, fazendo uma oração, misturado com lágrimas. Irmão, eu parei na janela. Ele falou em línguas estranhas. Rapaz, ele orou, eu falei, ô Senhor, tomara que ele me insere nessa oração. Ô Deus, faz ele lembrar de mim. De repente ele, Senhor, eu quero apresentar o pastor Estevão. Eu falei, glória, a sua família. Eu falei, glória, a sua necessidade. Eu falei, é bastante, Jesus. O irmão fez essa oração. Eu falei, glória. Mas eu já, atento no final da oração. Porque eu estudo a palavra. A oração tem começo, meio e fim. E eu já comecei agora chorando e já olhando, prestando atenção para a finalização da oração. E para minha vergonha, ele finalizou a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem validade nenhuma. O céu não é bagunçado. Você encontra a Trindade trabalhando, cada um no seu devido lugar, em harmonia. A Trindade possui os mesmos atributos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas quando você olha para as Sagradas Escrituras, você encontra a Trindade na criação. A Bíblia diz que nada do que foi feito se fez sem a presença do Filho. Mas quando você olha, você vê a Trindade na criação. Você vê a Trindade na sustentação. Você vê a Trindade na restauração. Quando Deus amou o mundo de tal maneira e manifestou esse amor, o quê? Dando o seu Filho. E você olha para o Filho de Deus, o Senhor Jesus, lindo, cheiroso, bonito, meu amigo. Você vê ele se entregando, deixou o seu trono de glória. Você vê o Filho fazendo o seu papel. Na terra o Filho diz, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Fazer a vontade daquele que me enviou. Você vê o Filho trabalhando. Quando você olha, você vê que o Filho trabalhou sendo homem, 100% homem. Não perdeu a sua deidade. Mas você vê o Espírito Santo ungindo ele como homem para vencer. Por que isso? Para deixar uma lição para mim e você, comedor de feijão, que a possibilidade de nós vencermos é de 100%. E eu estou crendo na tua vitória. Não é por acaso que você está comigo nessa manhã me ouvindo nesse instante. Eu, inclusive, quero te convidar para levantar a mão para o céu. Eu me vejo no direito, debaixo da nuvem, de ministrar uma palavra profética sobre a tua vida. Se você dar crédito a esta palavra, esconder no teu coração, vive o Senhor para todo sempre. Os teus negócios serão destravados pelo poder da palavra. Haverá restauração conjugal. Haverá a restauração nas suas finanças. A providência divina te alcançará pelo poder da palavra. Para a glória e honra do nome do Senhor, receba essa palavra profética. O tempo de cantar vai te alcançar. As bênçãos do Senhor te alcançará se você guardar esta palavra e você vai testemunhar do milagre em nome de Jesus. Agora vamos para a Bíblia. Por que muitas orações não são respondidas? Porque muitos filhos não são salvos, familiar, e você está orando. Você ora, você jejuma, você consagra, você clama. Nada. Está errado? Está errado. Olha o que diz a Bíblia no versículo 2 do livro do profeta Isaías, capítulo 59. Mas as vossas iniquidades, fazem divisão entre vós e o vosso Deus.
forma uma barreira. Forma uma barreira. E é na onde os cristãos, muitos entram em parafuso. Eles pregam e acontece o milagre, mas eles não vivem o milagre. Porque estão aprisionados, estão acorrentados, estão dando a legalidade. E aqui a Bíblia diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o pecado forma uma barreira, impede a oração de chegar a Deus. Então, o que fazer, pastor? Como fazer, pastor? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, é por isso que o Senhor Jesus determinou que pregasse o arrependimento. E o assunto em pauta, arrependimento ou morte. A escolha é tua. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E você precisa alcançar o arrependimento. Você precisa alcançar o perdão dos seus pecados. Você precisa promover uma festa no céu. Pastor, eu vou gerar aqui um problema. Eu vou dizer a você, a possibilidade, presta bem atenção no que eu vou lhe dizer, a possibilidade é de 100%. 100%. De que, pastor? De termos colegas pastores que estão pastoreando, presta atenção no que eu vou dizer, estão pastoreando e nunca promoveram festa no céu. Não alcançaram o arrependimento. É por isso que você encontra, quando você olha para a questão do ministério, você encontra o ministério passageiro, temporário, momentâneo, pessoas que surgiram e desapareceu. Mas existe o ministério douradouro e o permanente. Pessoas morreram, mas você ouve os seus sermões. Você olha, você quer imitar ele. Então, precisamos abordar. Quando o Senhor Jesus se dirigiu a Pedro, muita gente está equivocado. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu encontro o Senhor Jesus Cristo em Lucas. A ausência de arrependimento são as causas de inúmeros divórcios. Sim. É impossível uma mulher viver bem com um homem que nunca alcançou arrependimento. Ele se torna insuportável. É impossível um homem se relacionar, ter um casamento que venha durar, sem uma mulher alcançar o arrependimento. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu encontro o meu Jesus que escolheu. O meu Jesus, foi ele quem escolheu. Ele escolheu Pedro. E eu encontro aqui Pedro alegre, Pedro sorridente, Pedro felicíssimo, quando ele retorna alegre de ver tantos milagres. Um homem de fé como Pedro, que é isso, irmão? Um exemplo de fé. Voltou feliz. Mas o líder, o Senhor Jesus Cristo, olha para Pedro e chama a atenção de Pedro. Jesus disse: Simão, Simão, eu tenho uma notícia para você. Pois não, Senhor. Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como
trigo. Ó, bagunçar com você. Mas eu dobrei os meus joelhos, eu roguei por ti. Sabe por quê, Pedro? Não. Para que a tua fé não desfaleça. A sua fé, você que me ouve, tem um peso muito grande. A minha fé tem um peso muito grande. Os discípulos andaram com Cristo fisicamente. Entendeu? Eles viram a crucificação. Eles viram Jesus corpo a corpo na sua ressurreição. Eles viram Jesus subindo aos céus. Nós não vimos nada disso. Mas nós cremos. E a Bíblia diz, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Então a nossa fé, ela tem um peso muito grande. Aqui você vê o Senhor Deus, Senhor Jesus, valorizando, manifestando o peso da fé de Pedro. Ele diz, olha, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Só que, meu querido, quando eu olho para os 4 pilares da salvação, eu encontro o primeiro pilar, crer. Eu encontro o segundo pilar, arrepender. Eu encontro o terceiro pilar. Terceiro pilar é obedecer. Eu encontro o quarto pilar, permanecer. A fé interliga todos esses 4 pilares. Eu preciso exercitar a minha fé para ver sinais, prodígios e maravilha. Mas eu preciso exercitar a minha fé para o arrependimento. É por isso que a Bíblia diz assim, bem-aventurados os que lavam, não é os que lavaram. Vê lá para você ver. Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por quê? Cada culto você vai se deparar com uma situação, uma necessidade de renúncia, uma necessidade de arrependimento. Porque você ouve a palavra, esconde a palavra, o Espírito Santo começa a trabalhar em você através da palavra que você ouviu. Então, quando Pedro chegou alegre, sorridente, o meu Jesus disse, olha, Satanás vos pediu para vos andar como trigo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, Pedro, existe alguma coisa errada aí, em você. Pedro teria que dizer, Senhor, mas qual é o motivo desse desejo, dessa vontade, desse interesse de Satanás em bagunçar comigo, sendo que eu estou fazendo a tua obra? Eu sei que ele é inimigo do Senhor, mas qual é o causador dessa vontade? Qual é a origem desse desejo dele? O que está errado na minha vida? Isso teria que ser o comportamento de Pedro. Hoje nós vivemos um momento tão difícil de pastorear, que vivemos o exemplo que eu disse no princípio. O poste quer mijar no cachorro. Uma expressão rústica. Se você não tiver cuidado, o membro quer pastorear você. Ele se vê que não precisa de mudança nenhuma. Agora você vê aqui Pedro ignorando a sugestão, ignorando a informação, ignorando a intercessão de Cristo e batendo de frente com o seu líder. Loucura! Ausência de conversão, de arrependimento. Agora, olha só, Jesus, mas eu roguei por ti, Pedro. Jesus estava dizendo, Pedro, a sua fé, rapaz, Pedro, rapaz, eu estou maravilhado da obra do Pai na sua vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo, a obra que meu Pai tem com você é muito grande. Foi Ele que me deu você.
eu não vou deixar Satanás se andar com você. Eu intervi, eu roguei. Imagina o Senhor Jesus rogando ao Pai. Pai, deixa isso acontecer. Pai, olha lá, você vê a deidade, a onisciência de Deus, a onisciência de Cristo. Você vê que ele não perdeu a sua deidade. 100% homem. Teve sede, teve sono, sentiu solidão, enfrentou conflito. Mas aqui ele se manifesta a sua deidade. Ele designou os discípulos para uma árdua missão. Mas como Deus, ele sabia o que estava no coração de Pedro. Ele estava, sendo ele onipresente, estava junto com Pedro. Entendendo? Sendo ele onipotente, ele poderia dizer, sai daí, Satanás. Não, mas ele como homem, ele rogou. Ele estava aqui dando uma lição para Pedro. Pedro, o negócio é o seguinte, tudo funciona na oração, Pedro. Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A tua fé não desfaleça. Há uma necessidade da permanência dos cristãos nos templos para ouvir a palavra. Agora, se você está doente, está em casa, tudo bem. Mas você está sadio, deixar de vir no culto para estar em casa, seu covarde, seu frouxo. Você tem que estar em Jerusalém. Então, note bem, o Senhor Jesus dando uma informação de tudo que estava acontecendo no mundo espiritual, plano satânico contra a vida de Pedro. Agora o Senhor revela a intenção dele para com Pedro, não querer, a própria oração sacerdotal, o próprio Jesus diz, Pai, eu não quero que nenhum se perca. Eu quero que o Senhor guarda eles, não tire do mundo não, mas guarda eles, para que eles vejam aquela glória que eu tenho, que tu me deste antes da fundação do século. Aí o meu Jesus, lindo, bonito, educado, meu Jesus é lindo, lindão, lindo, meu amigo, lindo. Ele disse, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Só que eu quero dar uma dica para você, meu Pedro. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quando falou de conversão, Pedro já estava vendo sinais, prodígios e maravilha, já estava infrado. Converter? Tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Vá até os teus irmãos, para eles conferir esta conversão. Quando eu olho para o mundo animal, para a natureza, preste bem atenção. Quando eu olho para a natureza, quando eu olho para o que significa converter, mudar, transformar uma coisa em outra, mudar de partido, de sentimento, de opinião. Observação, a transformação é uma metamorfose, olha só, é algo que não pode mais ser revertido. Calma, relaxa. Eu vou repetir pausadamente. A transformação é uma metamorfose. É algo que não pode mais ser revertido. Ela é definitiva e nos acompanhará até o fim de nossa vida. Você vê que Saulo se converteu. O que ele fazia antes? Perseguia o povo de Deus. E após a sua conversão, passou a ser perseguido. A sua biografia, a sua história era tão terrível que quando o Senhor dá revelação para Ananias a respeito de Saulo, mesmo dizendo que Saulo estava orando, Ananias ignorou.
Ananias nunca imaginou que Saulo seria convertido um dia. Esperava a morte dele. Olha a característica desse discípulo chamado Ananias. Não é diferente dos demais. Quantos cristãos hoje aprovam a pena da morte? Quer matar? Vai parir. É fácil você matar aquilo que você não pariu. Não é fácil. O povo está matando até o próprio filho, filho matando o pai. O negócio está desandado. Mas vamos aqui. Entendendo? Vamos lá para você ver o que é converter. A transformação é uma metamorfose. É algo que não pode mais ser revertido. Ela é definitiva e nos acompanhará até o fim de nossa vida. Agora vamos aprender no mundo animal, vamos para as florestas, vamos aprender aqui. Exemplo, a largata passa por uma transformação e se torna em uma borboleta. Presta atenção. Calma. Você está relaxado. Mas por que você vai ficar zangado aí? Calma. Já está apelando. Já está apelando. Já zangou. Já vai sair da live. Faz isso não. Faz isso não. Não sai da live não. Por favor. E eu quero que você compartilhe ela, tá? Compartilha. Eu não sou itinerante não. Compartilha. Nem estou com Pix aqui para você mandar oferta, tá? Compartilha. Vamos lá. Exemplo. Pra você entender o que é converter. Você precisa entender. Vamos aprender com a largata. A largata passa por uma transformação e se torna em uma borboleta. Começa o quê? Voar. Antes ela rastejava. Agora está voando. Quem está voando? A largata? Negativo. É a borboleta. Então, exemplo, a largata passa por uma transformação e se torna em uma borboleta. Vírgula. Depois que isso acontece, vírgula, jamais ela voltará a ser largata. Nunca mais. Depois que acontece esse processo, nunca mais ela voltará a ser largata. Vírgula, ela viverá até o fim da vida como borboleta e morrerá assim. Não existe a mínima possibilidade de ela voltar a ser, voltar ao seu estado antigo. Significa que a borboleta nunca mais vai voltar a ser uma largata. Agora, por quê, mano? Eu tenho que afufado, mano. Vou até tomar uma água. Vovô, traz um paninho aí, vovô. Dê uma olhadinha aqui. Corre aí, minha filha. Corre, vovô. Traz uma aguinha, traz com gelo, vovô. Oh, Jesus, abençoa o vovô. Vamos lá. Calma lá. Não estressa não, já vou parar. Senão você vai ficar nervoso, não vai nem compartilhar minha live, nada. Vamos lá. Vamos ver um exemplo de converter para você ter uma noção. Esse assunto está sumindo. Se você apertar, some ovo caipira, some galinha caipira, some picanha. Pastor que não tiver vida no altar, tá no sal. Tá no sal. Tá no sal. O negócio aperta pro lado dele. Aperta. Vamos lá. Exemplo para nós aprender o que é converter. A largata, você conhece a largata? Entra no YouTube, você vê o processo da transformação. É doloroso. Põe meu limão, vovô? Põe limão. É doloroso. E não adianta você ajudar. Você vai matar a borboleta. Existe um período estabelecido pela própria natureza. Ela vai saindo gradativamente. O processo é lento. É lento. É lento. A própria natureza. Aos poucos ela vai herdando o caráter, a natureza de borboleta. E vai deixando a natureza de largata. Agora você vê, irmão,
Diz que era tão santo. Diz que aceitou Jesus. Diz que olha, diz que camiseta por baixo. Diz que igual eu, assim. Camisa forgando. Você já notou? Cumprimentava as irmãs. Oh, meu Deus. Na pontinha do dedo. Nem as irmãs abraçavam. Hoje tá pelado, tá de short. Hã? Tá de corrente, hoje não é pecado mais. Anda igualzinho o mundo. Você não vê diferença nenhuma. Ouve música do mundo, conta piada. Não tem diferença nenhuma. Aí vem com a cara descarada. Deus só quer o coração. Deus é amor. Graças a Deus não toma no jugo do homem. Um dia você vai saber se você está certo ou errado. Como, pastor? Através do arrebatamento da igreja. Se quando o arrebatamento acontecer, você subir, você está certinho. Ou quando a morte bater a porta da sua casa e você morrer, aí você vai ficar sabendo se está certo ou errado. Continua desse jeito. Vai no 7.1 do povo aí, irmão. Se eu tivesse pregando só amor, vim como estás e permaneça sem diferença nenhuma. Ei, cheio. Eu vou prestar conta perante Deus por essa live aqui agora. Eu não ia fazer live hoje. Eu ia pro meu terreno levantar ali, a montar o padrão. Entendendo? Vou agora depois. Eu vou terminar com o pedreiro daqui a pouquinho, tá chegando aqui. Eu não queria fazer a live, não queria ser. Se eu for... Você vai trazer esse assunto. Tô aqui por uma ordem divina. Uma ordem divina. Agora, calma, relaxa. Calma. Você pode ser feio. Alguém pode achar você gordinho, pode achar você velhinho, pode achar você horrível, mas dentro de você, meu irmão, minha irmã, você tem um patrimônio aí que a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Sejamos responsáveis. O futuro da sua alma está na palma das suas mãos. Não deixa Jezabel direcionar a sua vida, influenciar a sua vida para a perdição. Ei, se você morrer e não entrar no céu, você está no sal por resto da vida, por eternidade. Nunca mais você vai ter outra oportunidade. Nunca mais. Acorda para a vida. Acorda. Hoje, se você falar só coisa boa, menino, você está na maçã de ouro. Vamos lá. Vamos ver o que é converter. Exemplo, a largata passa por uma transformação e se torna em uma borboleta. Deixou de ser largata. Abandonou a natureza de largata. Deixou de andar como largata. E agora está no processo que chamamos de metamorfose. Está no processo de transformação. É uma metamorfose. Tá vendo? É algo que não pode mais ser revertido. Ela é definitiva e nos acompanhará até o fim de nossa vida. É doloroso, mas a borboleta sabe que após esse processo ela vai voar. Então, a largata passa por uma transformação e se torna em uma borboleta. Depois que isso acontece, jamais ela voltará a ser largata. O que acontece hoje? Hoje eu mudei de ministério. Eu mudei de ministério. Eu não estou mais servindo o homem. Deus me deu a liberdade. Estou igual a Jezabel. Estou cascavelando. Não tem problema não. Um dia você vai ver se você está certo. Prossigamos. Depois que isso acontece, jamais ela voltará a ser largata. Nunca mais. Ela viverá até o fim da vida como borboleta. E morrerá assim. Não existe a mínima possibilidade de ela voltar ao seu estado antigo. Mas hoje o que era pecado, hoje não é mais. Não é mais. Estão mudando a identidade. Hoje borboleta está voltando, querendo voltar a ser largata. É por isso que você vê uma geração de cristãos sem futuro.
sem vida. Ei, o maior patrimônio que o cristão possa ter é o seu nome escrito no livro da vida. Meu irmão, sofrimento todo mundo sofre. Eu sofro para burro. O meu sofrimento não é externo. Eu não enfrento dificuldade aí no mundo. Não, eu enfrento dificuldade com aqueles que se trajam como eu, vestem como eu, participam do corpo e do sangue de Cristo. Eu não vou mudar o mundo. Eu não vou mudar a cabeça de ninguém. Mas eu tenho que protestar contra o pecado. Ordem divina, pregar o arrependimento e a remissão de pecado. Por onde começar? Por Jerusalém, a igreja, pela família. Pela família. Então, note bem, isso é conversão. E o Senhor Jesus disse para Pedro, Pedro, tu quando te converteres, confirma teus irmãos. Volte para o convívio dos teus irmãos. Confirma lá que você não é mais uma largata, agora você é uma borboleta. Confirma que você não é mais uma velha criatura, agora você é uma nova criatura. Confirma os teus irmãos. Ei, irmão, por que tem irmãs que são poderosas, mas não consegue ganhar sua semente? Não tem autoridade sobre o espírito maligno que escraviza a sua família. Ei, que isso? Está errado. Houve uma conversão. Para você alcançar esta conversão, você tem que aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Você vê que quando o carcereiro perguntou para Paulo e Silas, o que é necessário que eu faça para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não tinha mais, ele não passou por conjunto de novos convertidos. Quando ele chegou em casa, ele não teve problema para pregar para a sua família. A sua família viu mudança na vida do carcereiro. Então isso é conversão. A largata se converteu em borboleta. Não é mais uma largata e jamais será, é uma nova criatura. Olha o que diz a Bíblia, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. É por isso que você está aí clamando. Ah, pastor, eu estou ganhando muitas almas. Ótimo. Eu preguei aí num culto de missões, num lugar aí, não vou falar o nome. Você está notando? Hoje é muito fácil você pregar para os de fora. Como que uma pessoa quer ser missionário, sendo que não ganhou a família dele, não ganhou os filhos dele? O que é enxeretar de ser missionário? Não ganhou a família. Nós encontramos um missionário por excelência. Noé. Noé não ganhou ninguém, mas ganhou sua família, ganhou sua nora. O maior desafio para um cristão é ganhar sua nora, ganhar o seu genro, ganhar o seu filho, ganhar sua filha. Que desgrama de demônio é esse que está escravizando o seu filho, que você não expulsa ele? Que demônio é esse que leva a sua filha para a prostituição e você não manda esse cabra embora? Que negócio tá errado. Jesus diz, eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do mal. Jesus disse, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes será dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Agora, nesta vida, minha irmã, meu irmão, ei, o tempo de largata já passou, meu irmão. Se é largata ou é borboleta? Tá aliança com o mundo. Você vê, eu perguntei por uma irmã, conversando com ela, leiga, falei, irmã, eu posso dar uma sugestão para a senhora? Ela falou, o que é? Falei, seu marido é uma pessoa bem legal. E a senhora é uma loira, né? Boa aparência. A senhora deixa o seu marido
ter um relacionamento com a moreninha assim, cor de jambo, bronzeadinha, aquele olhado bugrado assim, só namorar. Eu largo dele na hora, eu rebento ele. Falei, para! O pastor nem toca nesse assunto, o senhor já me estressou, eu rebento ele. Eu falei, calma, pensei que o bicho ia entrar nela. Eu falei, calma. Irmã, até quando a senhora irá com esse amante que a senhora tem? Quem? A senhora disse que é noiva de Cristo e tem um amante chamado Deus desse século. Só não consegue abandonar o mundo. Só está em duplo relacionamento. Não podemos servir a dois senhores. Uma hora só está com Deus, outra hora está com Satanás. Irmã, abandona esse cara. Só trouxe desgraça para a sua vida. Sai desse relacionamento. Seja leal ao noivo. Ei, eu estava conversando com um rapaz, ele chorando. Falei, o que foi? Pastor, acabei meu noivado. Falei, rapaz, acabou, pastor. Eu amo ela. Eu falei, então, cara, não vou não. Foi porque ela me traiu, pastor. Eu falei, não acredito, traiu. Eu falei, rapaz, acusa. Peguei no fraga, pastor. Eu peguei ela no fraga me traindo. Eu falei, rapaz, mas você já não estava no pecado? Tava. Mas eu monitorei ela, pastor, vi ela saindo do motel. Ela me traiu. Eu falei, uai, não quero mais não. Acabou o relacionamento só porque ela traiu. Agora, a Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo. Ei, noiva com amante? A Bíblia diz que nós somos a esposa. A esposa tem marido. Quem é o marido? Cristo. A Bíblia diz que nós somos o corpo. Ei, corpo tem cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. A Bíblia diz que nós somos jardim fechado. Quem é o jardineiro? Cristo. Agora você professa um cristianismo e vive como Jezabel? Você professa que é filho de Deus e vive na prostituição, tem amante, prostituindo? Rapaz, larga a mão de ficar enganando você, decide a sua vida. Muitos partiram para a eternidade e não estão com Cristo. É por isso que você vê que cristão não é depressivo, oprimido, em parafuso. Alcança a multidão, mas a sua filha, seu filho já pequenininho, já no mundo. Sua filha pequenininho, já como mundo. Ei, Abraão, nosso pai na fé, se preocupou com Isaac. Isaac saiu das suas entranhas. Ele mandou Damasceno Eliezer buscar uma Rebeca para o seu filho Isaac. Ei, Noé conseguiu entrar na arca junto com seus filhos e as suas noras. Conviveu na arca sem Maria da Penha, sem discussão, cuidando da bicharada o tempo todo até que a arca repousasse em solo e a água secasse. Escuta, Jesus disse para Pedro, Pedro, tu quando te converteres, confirma teus irmãos, eles precisam ser salvos. Em outras palavras, Jesus estava falando, olha, comece o seu ministério pela sua casa. Irmão, pregar para os de fora é moleza, irmão. A gente ganha até oferta, ganha até presente. Agora, pregar na casa é difícil, irmão. Você já notou que você acorda de manhã com os olhos remelados? Você encontra quem? Sua filha. Bença, pai. Deus te abençoe. Aí que está. Mas não desanima, não. Busca o arrependimento e a remissão de pecado. E, pastor, bem que graças a Deus, eu não estou pecando, pastor. Graças a Deus, eu tenho uma facilidade para perdoar. Eu não tenho amante. Graças a Deus. Mas vamos lá, o que é pecado? Eu vou ler aqui. Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao seu caráter. Pecado, vou repetir.
Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao seu caráter. Desse modo, o homem peca, tanto ao não fazer o que agrada a Deus, quanto ao fazer aquilo que o desagrada. Então, note bem, desse modo, o homem peca tanto ao não fazer o que agrada a Deus. Qual é o papel da igreja? Jesus, quando ressuscitou, disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. É papel da igreja. E todas as vezes que comedes e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Temos que anunciar diuturnamente a morte e ressurreição de Cristo. Se você não anuncia, você está pecando. Está pecando. Aqui, ó. Desse modo, o homem peca tanto ao não fazer o que agrada a Deus, quanto ao fazer aquilo que o desagrada. Você não está bebendo, não está fumando, não está noiando, não está prostituindo, mas também não está evangelizando, não está ganhando alma para Cristo. Você está pecando. Você está pecando. Você tem que desempenhar o seu ofício. Qual é o meu ofício? Se você é a igreja de Cristo, você tem que propagar o evangelho. Pastor, mas eu não tenho força. Pega o bonito, leva para a igreja, você tem que pregar. Quando você fala de morte, o povo se arrepia. O quê? Covid? O que foi que ele morreu? Nós precisamos combater a hipocrisia. Quantos cristãos perderam seus entes queridos, estão na eternidade sem Cristo? Envolvido com os afazeres dessa vida, e o Covid veio, levou seu ente querido. Ei, você vai dar conta a Deus pela alma dele. Quantos estão arrastando multidões aí, envolvido com alma? Envolvido com alma nada. Não estão envolvidos com alma. Estão envolvidos com seu ventre. Estão envolvidos com seu ventre. Preocupado com as prestações de carro. Colégio, comida, mordomia. Entendendo? Extorquindo o povo. Companheiro, não deixe a sociedade fazer de você pai de santo, nem macumbeiro. Protesta contra o pecado. Pastor, é duro. Eu não me importo, me chama de duro, me chama de radical. Mas quando a água bate na cintura, vem atrás de mim. Caladas horas da noite. Sai aqui, pastor, tem um demoniado ali, vamos lá. Eu falo, rapaz, é perigoso nós chegar, ele já foi embora. O demônio, nem o diabo está querendo passar vergonha nessa pandemia. Escuta, não tenha pressa. Vamos protestar contra o pecado. Vamos pregar o arrependimento. Pastor, vai faltar alimento? Vai nada. Vai nada. Deus vai enviar de longe pessoas para cuidar de você. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Vamos protestar contra o pecado. Pessoas que não alcançou arrependimento. Você vê ele hoje, o que era pecado, hoje não é mais. Muda de cores. Você encontra irmão aí, tá bandeira do Brasil nos cabelos, tudo pintado, tudo feito saci pererê. Uma irmã veio, pastor, quero que o senhor ore porque eu estou muito angustiada. Foi ver a unha dela desse tamanho, parecendo um lobisomem. Desse tamanho. Falei, poxa a vida, eu preciso que Deus me dê vitória. Furado aqui, reirado aqui, furado aqui, furado aqui, furado aqui, vai mais furo para lá. Que é vitória. E a Bíblia diz, e não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ei, acorda. Nós estamos vivendo uma pandemia. A qualquer momento, você poderá estar na eternidade. Com quem você estará na eternidade? O melhor é o fim das coisas do que o começo dela.
Pastor, o que é a verdadeira prosperidade? Ausência de necessidade. Se você mora num casebre, meu irmão, mas tem o que comer, não está faltando nada, você é uma pessoa próspera. Prosperidade, que é prosperidade na íntegra, não é um carro com trocentas prestações para pagar, é a ausência de necessidade. E o apóstolo Paulo foi bem claro: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O salmista Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um homem próspero, ele é ausente de necessidade. Vivamos hoje como se Cristo voltasse agora. Eu quero orar por você. Pode contar comigo, vou te ajudar. Eu quero te convidar para nós orarmos às 3 horas da madrugada. Eu quero te convidar para estar conosco hoje à noite. Deus abençoe os irmãos que estão conosco. Ontem nós tivemos um culto de glória. Foi um culto na bênção. Eu quero dizer a vocês que nos acompanham nas lives, nós estaremos fechando as lives, porque eu estou com um povo aqui que tem tempo para tudo. Aparar a sobrancelha, entendendo? Maquiar, para tudo. Não vem na igreja por causa da pandemia. Mas vai na feira, vai no mercado, vai na lotérica, vai no hospital, vai em tudo quanto é lugar, vai para o serviço, só na igreja, que tem medo de ir. Então nós vamos fazer as nossas lives hoje, o nosso culto, fechado. Mas às 0 hora nós vamos publicar para que você assista, tá? Que é um mecanismo para que o povo possa voltar para a igreja. Nós tivemos um culto ontem, culto de glória, mas de glória. Olha, quem veio ontem não quer faltar mais nenhum culto. Mas muitas pessoas estiveram impossibilitadas de vir. Uns estão trabalhando, uns estão estudando e uns estão aprisionados em casa, outros estão enfermos. Mas glória a Deus, eu quero orar por você agora. E estou crendo na tua vitória. E te espero hoje à noite, às 0 horas, ou melhor, às 22 horas, assim que acabar o culto, eu já vou editar e publico, e você vai sentir alegria em casa. Você que está em outros estados, você que está aí na Espanha, você que está aí em Belo Horizonte nos assistindo, nos entenda. Nós estamos na conscientização para o povo vir para casa. E o ser humano é folgado, há uma mínima desculpa, entendendo? Quer vir no culto só quando entende, e a estratégia que nós vamos ter para que o povo possa voltar para o templo. Temos que adaptar com isso aí, porque estamos pertinho da volta de Jesus e não tem outra alternativa, tá certo? Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Eu gostaria de ter notícia do irmão Celso, lá de Nova Chavantina, faz dia que eu não falo com ele. Deus abençoe o Juscelino, uma Maria Auxiliadora, uma Silva, irmã Jordana. Oh, irmã Jordana, vigia, irmã Jordana. A paz do Senhor, pastor Estevão, José Roberto. A paz do Senhor, pastor Estevão Pereira, uma Lourdes Delgado. Lourdes Delgado, a senhora vigia, uma Lourdes, Suene, Cristiane Silva. Aleluia, Pai do Senhor, pastor Estevão, Pai do Senhor a todos. Jason, Deus abençoe. Jonatas, Ronan Ribeiro, Silvia, Regiane, Fátima, Diane, senhora vigia, a senhora não estava no culto ontem, mas Diane, senhora vigia. Irmão Juscelino, Nilton, Onda, Claudinete, Elisângela, não é a minha não, é outra Elisângela, parece que é Elisângela Moraes. Será que é minha sobrinha? Parecendo ela. Manjussara, Isaura, né? Deus abençoe. Valmir Luna, Joacir, Macacilda, vigia Macacilda, Silvana Martins. Ô, Arle, Deus te abençoe, hein? Deus deu outra oportunidade ao Arle, hein? Rapaz, Deus é bom, hein, Arle? Aquela cena nunca saiu da minha cabeça, hein? Meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Eu creio que Deus é Deus de segunda oportunidade, Arle. Deus te abençoe, meu filho. Uma Roseli, Deus te abençoe. Aleluia. Irmã Marlene, irmão Rodrigo, irmã Fátima, irmã Suene, irmã Lair, Deus te abençoe. Irmã Márcia, Cristina, Silvia,
Eu tô achando que essa Elisângela é ela mesma. Irmã Íris, Íria, irmã Rosana, Deus abençoe. Claudinete, Grace, Juscelino Moraes, Martim. Aleluia, Jesus cura, Madiane. Eu estou com meu pé trincou. Pode vir para o culto, Jesus restaura o seu pé. Só vigia, Madiane. Cata seu pé, só vem para a igreja. Fica aí. Fica preocupado com o pé, vem com o pé. Deus abençoe. Nós vamos orar agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te adoramos, te glorificamos, porque o Senhor é maravilhoso. Eu te peço, continua me escondendo, Jesus. Porque o Senhor falou para mim que os meus inimigos vão aumentar assustadoramente. Com certeza, Senhor. Tem gente que já está, Jesus, com mal de Alzheimer. Está tão atacado, ficou revoltado. Mas eu te glorifico porque tu és bom o tempo todo. Eu oro pela paz de Jerusalém, eu oro pela nação brasileira, eu oro pelas nossas autoridades, Senhor, os nossos governantes. Te apresento as nossas autoridades espirituais, pastor José Wellington Júnior, João Agripino de França, pastor Silas Paulo de Souza. Te apresento a minha família, a minha vida, a tua igreja, Pai querido, as vidas que estarão no templo, os seus sábios que vão estar no templo hoje. Dá-nos um culto abençoado como sempre. Pai querido, te apresento pastor Zenil, que nos trouxe o maná do céu, um céu de glória ontem. Oh, Jesus, o Senhor é lindo. Que culto inesquecível. Oh, aleluia, depois do culto, aquele banquete. Deus abençoe a Gessonita, sua equipe, Senhor, Moisuíno. Pai querido, os irmãos que estão conosco online. Pai querido, aqueles que vão nos assistir. Pai querido, eu quero ministrar a bênção do Senhor sobre as vidas que vão compartilhar essa live. O Senhor sabe quais são as minhas intenções, Senhor. É alcançar inúmeras vidas. Pai querido, é tocar a buzina em Sião. Pai querido, eu ministro a bênção do Senhor sobre o teu povo e te peço em nome de Jesus, determina o milagre. Livra as vidas que estão sendo enganadas pelas raposas, pelos lobos, Senhor. Pai querido, guarda, desperta, acorda, Senhor, o teu povo para a glória do teu nome. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de nós, o povo de Deus. Digam amém! Eu te convido para estar conosco hoje, a partir das 19 horas. Deus abençoe. Fui! Brasil, Brasil!